Oi, meu nome é Camila Fernandes, eu sou aluna de doutorado no Laboratório de Neurobiologia e Células-Tronco e nesse vídeo eu queria apresentar uma parte do trabalho que eu venho desenvolvendo sob orientação da professora Marilene Lopes, buscando desvendar a função inexplorada da proteína STI1 na modulação do stemness e no desenvolvimento inicial de mamíferos. A rede de homeostase proteica, ou proteostase, corresponde a uma ampla rede de proteínas, mas principalmente chaperonas e cochaperonas, que são responsáveis por toda a manutenção de proteínas em uma célula, desde a sua biogênese inicial até a sua degradação. A proteostase ela vem sendo estudada como um dos níveis de manutenção de stemness e pluripotência em células-tronco, junto a fatores epigenéticos, fatores metabólicos e um core de fatores de transcrição chamados SOX2, NANOG e OCT4. Entre as chaperonas e cochaperonas fundamentais na manutenção da proteostase está a Stress Inducible Protein 1, ou STI1. A STI1 ela se liga fisicamente às chaperonas HSP90 e HSP70, formando um complexo funcional que é responsável pela manutenção de uma série de proteínas que são chamadas clientes dessa maquinaria. A STI1 é uma cochaperona evolutivamente conservada e também apresenta ampla distribuição celular. Interessantemente, um trabalho mostrou que a depleção total de STI1 em camundongos ela é letal, levando a uma degeneração precoce desses embriões. Isso levou a uma nova pergunta, que é justamente a função, um papel fundamental da STI1 no desenvolvimento inicial de mamíferos. Então, nesse trabalho, nós nos propusemos a investigar justamente a função da proteína STI1 no desenvolvimento embrionário inicial. Para isso, nós utilizamos dados públicos de sequenciamento de célula única, ou single cell RNA-seq, de células que variavam de zigoto a blastocisto. Esses dados eles foram processados utilizando o algoritmo CellRouter, que nos permite a clusterização, a análise de correlação e também a análise de trajetória celular. Essas células elas foram então inicialmente clusterizadas e nós observamos que a STI1, aqui o gene CYP1, que codifica para a proteína STI1, começa a ser expresso no estágio de 2 células, mas atinge um pico no estágio de 8 a 16 células. Embora esse seja o pico de expressão de STI1, é no estágio de blastocisto que a STI1 se correlaciona com o maior número de genes de pluripotência. Nós fizemos uma análise de enriquecimento de vias, tanto nos genes positivamente quanto nos genes negativamente correlacionados com a STI1 no estágio de blastocisto, e uma série de vias interessantes se destacam, como o ciclo celular e também replicação e degradação de proteínas pelo proteassoma, e também entre os negativamente correlacionados a regulação de citoesqueleto de actina e fosforilação oxidativa. Ainda, análises de trajetória celular mostram um controle fino de expressão de STI1 dentro do estágio de blastocisto, variando, então, concomitante a uma série de fatores de pluripotência, indicando um controle fino da sua expressão e também uma possível função estágio específica. Então, para testar esses resultados in sílico obtidos a partir da análise de dados públicos, nós também geramos linhagens de células-tronco embrionárias murinas com diferentes níveis de expressão de STI1. Essas células elas estão sendo atualmente utilizadas em uma série de experimentos e com elas foi possível confirmar a relação entre os níveis de STI1 e os níveis de fatores de transcrição de pluripotência, mostrando que a diminuição de STI1 resulta de fato na diminuição dos níveis de uma série desses fatores e o aumento de STI1 em contrapartida resulta no aumento dos níveis desses fatores, tanto a nível de expressão gênica quanto também a nível proteico. Essas células elas também foram utilizadas em experimentos de sequenciamento de RNA, e esse sequenciamento eles nos deu vários indícios de possíveis vias que estão sendo moduladas pelos níveis de STI1. Esse é apenas um recorte do meu trabalho, mas eu espero que nesse ponto eu tenha convencido vocês da importância de se estudar a STI1 nesse contexto de desenvolvimento embrionário, entendendo melhor quais são os mecanismos que são modulados direto ou indiretamente pela STI1. Então, eu gostaria de agradecer a FAPESP pelo financiamento do meu projeto e também ao meu departamento e ao meu laboratório. E esse foi apenas um recorte, então eu fico à disposição
para discussão, né, de pontos com mais detalhes e também sanar qualquer dúvida que possa ter surgido ao longo da apresentação. Obrigada pela atenção.